agradece. Muito obrigado, senhor vice-presidente, senador Randolph. Uma satisfação estar aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, uma satisfação estar aqui nessa casa, o Senado Federal, pelo qual todos os cidadãos brasileiros têm muito apreço. Queria, inicialmente, lembrar que eu venho da Universidade Federal de Pelotas e fazer uma saudação especial ao nosso reitor eleito, professor Paulo Ferreira, e à nossa reitora nomeada, professora Isabela Andrade, porque a UFPEL é uma das mais de 20 universidades do Brasil, na qual o voto da comunidade não foi respeitado e não foi nomeado o reitor que venceu o processo democrático. Queria também fazer uma manifestação de que todo o material que eu vou apresentar, tanto os slides quanto os documentos comprobatórios do que eu estou dizendo, são públicos e estarão disponibilizados para todos aqueles que tiverem acesso, inclusive entrego aqui em mãos para o senador Randolph, cópia de todos os documentos que vão embasar a apresentação que eu farei agora para os senhores e senhoras senadores. Próximo slide, por favor. O meu currículo Lattes, assim como de todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, está disponibilizado publicamente na plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. Então, não farei nenhuma manifestação sobre o meu currículo, apenas que eu tenho graduação em Educação Física, mestrado, doutorado em Epidemiologia, sou professor da Universidade Federal de Pelotas e coordeno o EpiCovid, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Mas faço questão de fazer um reconhecimento que, se eu estou aqui hoje apresentando este testemunho, muito é pelo trabalho do Dr. Fernando Barros e do Dr. César Victra, que 40 anos atrás começaram a fazer pesquisa em epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas e lideram hoje um grupo de pesquisas reconhecido internacionalmente. A Universidade Federal de Pelotas é sede dos estudos de coortes de nascimentos, que são patrimônio da ciência brasileira, muito pelo trabalho desses dois colegas, que eu faço questão de prestar minha homenagem. Próximo, por favor. Eu começo mostrando, na visão da epidemiologia, quais são os 7 pecados capitais que foram cometidos no enfrentamento da pandemia, e a professora Jurema já fez um pouco, a doutora fez basicamente a mesma explicação. Então, o Brasil teve pouca testagem, rastreamento de contatos e isolamento, que é o beabá do enfrentamento de qualquer doença infecciosa. O Brasil demorou para comprar e desestimulou a vacinação. O Brasil fez promoção de tratamentos ineficazes e, sobre esse tema, gostaria de, desde já, manifestar que muito menos do que a discussão se um medicamento em específico funciona ou não, é a discussão da sensação de segurança que foi passada para a população brasileira. Podem pegar o vírus que tem um remédio que vai salvá-los. A ausência de liderança do Ministério da Saúde, de um comitê de crise, o desestímulo ao uso de máscaras, o uso de uma abordagem clínica versus epidemiológica, e esse é um tema extremamente importante. O Brasil adotou uma abordagem clínica para curar cada pessoa que fosse acometida pelo vírus. Compra mais respirador, garante que tem oxigênio, às vezes, infelizmente, não deu, garante que tenha kit intubação, amplia leitos, mas nenhuma pandemia na história da humanidade foi vencida assim. A pandemia, para ser vencida, precisa cessar a transmissão do vírus. E, infelizmente, o Brasil não foi por esse caminho. E a falta de uma comunicação unificada, talvez um dos temas mais graves a ser investigado por essa comissão parlamentar, a necessidade que o país tinha de uma política de comunicação unificada, estimulando a população a usar máscara, a se proteger, evitar aglomerações, e, infelizmente, isso não foi feito. Próximo, por favor. Eu vou rapidamente passar aqui por 4 questões metodológicas, porque elas têm permeado o trabalho dos senhores e senhoras senadores aqui nessa comissão. Primeiro, vocês vão ver que na minha apresentação e na apresentação da doutora Jurema, a gente apresenta muito pouco dados sobre o número de casos, porque o número de casos não é uma estimativa confiável. O EpiCovid mostrou que no meio do ano passado havia 6 vezes mais casos no Brasil do que aparecia na estatística oficial, e esse resultado é válido em vários lugares do mundo.
As políticas de testagem determinam o número de casos. Exatamente por isso também é absolutamente equivocado, sob o ponto de vista científico, comparar locais usando taxas de letalidade. Taxa de letalidade leva em consideração o número de casos. E o número de casos depende da política de testagem de cada local. Vocês nunca viram artigos científicos na literatura comparando a letalidade em diferentes localidades. Vocês veem artigos comparando a mortalidade em diferentes locais. Obviamente, a necessidade de usar números relativos ao invés de números absolutos. É muito triste que até hoje a gente veja isso. Inclusive aqui, nesta CPI, eu já ouvi que o Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo. É lamentável essa afirmação ser feita. Em números relativos, o Brasil não está entre os 70 países que mais vacinam no mundo. Vou mostrar os dados. Assim como o Brasil também não é o 2º país com mais mortes no mundo. O Brasil é o 9º, 8º país, depende dos últimos 2 ou 3 dias se mudou. Então, a gente sempre tem que usar números relativos. E a importância também de usar fontes confiáveis quando a gente for fazer análise sobre a pandemia. Próximo slide, por favor. Esse é um dado que é estarrecedor, mas todas as vezes ele precisa ser mostrado. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E desde o começo da pandemia, o Brasil concentra praticamente 13% das mortes por Covid no mundo. No dia de ontem, senhores senadores, senhoras senadoras, 1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Próximo slide, por favor. Nesse outro gráfico, eu faço uma comparação extremamente simples. Aquela linha de cima é a mortalidade acumulada no Brasil por 1 milhão de habitantes. Então, no Brasil, desde o começo da pandemia, morreram 2.345 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. No mundo, é menos do que 500. Notem que é uma análise diferente da anterior e que chega exatamente na mesma conclusão. 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso, como a Nova Zelândia, a Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média, um aluno que tira a nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. Próximo, por favor. Esse conjunto de imagens apenas mostra o tamanho da tragédia e o lado direito mostra, em azul, as vidas que poderiam ter sido poupadas se tivéssemos apenas na média mundial. Próximo, por favor. Esses gráficos eles têm sido apresentados desde o começo da pandemia por mim e por outros pesquisadores, e muitas vezes dizem, essa é uma comparação injusta, não pode comparar o Brasil com a média mundial. Então, eu faço um conjunto de 3 comparações. Primeiro, o Brasil é muito populoso. Então, eu pego os 10 países mais populosos do mundo, estão ali os 10 listados, e vejo a mortalidade por 1 milhão de pessoas nos 10 países. O Brasil é o pior dos 10 entre os países mais populosos do planeta Terra. Ah, professor, mas isso também não é justo. Vamos comparar com países mais ou menos do mesmo bloco do Brasil. Próximo, por favor. E aqui está o Brasil comparado com os BRICS. África do Sul, China, Rússia. E o Brasil novamente tem o resultado disparadamente pior do que os outros países. Então, não é porque o Brasil é populoso, não é pelo nível de desenvolvimento e não é também pela pirâmide etária da população, que eu me esqueci de falar. Ao contrário, a pirâmide etária da população brasileira é um pouco mais jovem do que a pirâmide etária do resto do mundo. Por último, mas professor, tem a fronteira, tem a delimitação geográfica. Próximo, por favor. Esse é o gráfico que mostra o Brasil comparado com o resto da América, da América do Sul. E realmente, aí o Peru está na nossa frente. As estatísticas do Peru são bastante
divergentes da maioria dos outros países. Teve uma correção que gerou uma duplicação do número de mortes, mas o Brasil já é o segundo. Logo depois do Peru, o Brasil já é o segundo país da América do Sul com mais mortalidade por Covid-19. Próximo, por favor. Agora eu vou entrar numa questão que tem causado bastante incomodação nos epidemiologistas brasileiros, quando a gente fala da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda. Ondas, para um epidemiologista, são o que vocês observam, senhores senadores e senhoras senadoras, no gráfico da Inglaterra. Uma primeira onda que sobe, chega perto do zero, uma segunda onda e depois chega perto do zero de novo. O Brasil não tem ondas definidas. O Brasil tem uma onda que parece a onda da pororoca, para aqueles senadores que conhecem esse fenômeno, porque a onda nunca acabou. O segundo aumento de casos passa por cima do primeiro e o terceiro agora, infelizmente, começa por cima do segundo. E a outra coisa que eu queria ressaltar, e eu vou pedir para os senhores e senhoras senadores atenção no próximo slide, é uma declaração que a gente ouviu essa semana nesta comissão parlamentar de inquérito, que fica comparando o formato dos gráficos, dizendo que a pandemia é igual em todos os lugares do mundo. Pode ver, olha ali, os gráficos são idênticos. Eu trago aqui os dados da Coreia do Sul e de Portugal. E realmente, senador Humberto, se a gente comparar o formato dos gráficos, eles são idênticos. Só tem um detalhe, olhem a escala dos gráficos. O número de mortes, e está pequeno no slide, por gosto, o número de mortes na Coreia do Sul é infinitamente inferior ao número de mortes em Portugal. Tu pode ter dois gráficos com o mesmo formato, num deles morreram 20 mil pessoas e no outro morreram 200 mil pessoas. O formato do gráfico não é a forma que o epidemiologista usa para comparar a evolução da pandemia num lugar e no outro. Falar rapidamente sobre o EpiCovid. O EpiCovid é esse estudo liderado pela Universidade Federal de Pelotas, cujo logotipo é um iceberg, e a ideia desse iceberg, para os senhores senadores e senhoras senadoras compreenderem, é que a gente lá no começo, em março do ano passado, entendia que existiam muito mais casos na população do que a gente podia observar pelas estatísticas oficiais. Por isso desenhamos esse estudo, que começou no Rio Grande do Sul e depois se expandiu para 133 cidades do Brasil, a partir de um contato, eu faço questão de dizer isso para essa comissão, com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Dr. Erno Harsheim, que foi o responsável pela aproximação do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Pelotas para que fizéssemos essa pesquisa, diferente do que foi dito nessa comissão durante essa semana por um outro depoente. Esse estudo, volta ali, por favor. Esse estudo ele foi realizado em 3 fases, entre os meses de maio e junho de 2020, e foi financiado pelo Ministério da Saúde com financiamento de 12 milhões de reais, dos quais, ao final do projeto, cerca de 1 milhão de reais foi devolvido porque não foi utilizado, o restante foi usado para fazer a pesquisa. Próximo slide, por favor. O EpiCovid mostrava coisas como essa, que em maio, 1,9% da população brasileira já tinha sido exposta ao vírus. Isso aumentou para 3% em junho, depois no meio de junho para 3,8%. Então, a gente poderia ter esses dados até hoje. Infelizmente, o estudo não foi continuado e a gente vai falar sobre isso logo no final. Por favor, próximo slide. E aí, o EpiCovid mostrava esses dados espetaculares. Tenho certeza que os senadores da região norte do Brasil e da região nordeste vão ter atenção especial para esse gráfico, porque ele mostrava que lá no começo da pandemia, em maio e junho, era uma pandemia concentrada na região norte do Brasil e que depois ia crescendo nas demais regiões. E, infelizmente, a gente não tem esse mapa a partir de junho do ano passado, por uma decisão deliberada do Ministério da Saúde de que este monitoramento não era mais relevante. Próximo slide, por favor. Como a doutora Jurema explicou, incomoda muito a nós pesquisadores quando é dito que a Covid afeta a todos. Ela pode até afetar a todos, mas em intensidades muito diferentes. Em todas as 3 fases do EpiCovid, as pessoas mais pobres tiveram o dobro do risco de infecção do que as pessoas mais ricas nesse país. E, próximo slide, por favor.
e eu vou pedir especial atenção dos senhores e senhoras senadoras a este slide, porque esse slide tem uma longa história. Ele mostrou que as populações indígenas tinham 5 vezes, em média, maior risco de contaminação do que as populações brancas, que as populações negras, sejam pretas ou pardas, tinham o dobro do risco de infecção do que as populações brancas. E este slide, senhores e senhoras senadores, próximo, por favor. Pois não, senador Humberto. Pode voltar ali, por favor. Em relação às populações indígenas, aquela leitura de que elas foram atingidas numa proporção bem maior do que... Pegando a fase 3, senhor senador, entre os indígenas incluídos na pesquisa, 7,8 já tinham tido contato com o vírus. Entre os brancos era 1,7. Esse abismo de diferença é o que o EpiCovid mostrou. Na fase anterior, 6,4 de doentes entre os indígenas, 1,4 entre os brancos. Isso é que permitiu ao governo Professor, federal priorizar essa fase a vacinação da população indígena. Sim, exatamente. Foi esse dado que permitiu ao governo federal priorizar a população indígena, que inclusive está praticamente 100% vacinada. Vou comentar sobre isso, senhor senador. Obrigado. Essa fase Preciso é de quando saber para por que quando? se chegou a isso. Esta fase é de quando para quando? A primeira fase no meio de maio, segunda fase começo de junho, terceira fase final de junho, e o monitoramento foi interrompido. Eu vou pedir, por favor, que passe para o próximo slide. E aí eu vou dizer para as senhoras e senhores que este slide que apresentava a diferença pelos grupos étnicos foi censurado, repito o termo, censurado, na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na qual eu apresentei os resultados dessa pesquisa. Faltando 15 minutos para começar a minha apresentação no Palácio do Planalto, senhores senadores e senhoras senadoras, eu fui informado pela assessoria de comunicação de que o slide tinha sido retirado da apresentação de slides, que eu era o apresentador. O slide foi retirado da apresentação e eu fui comunicado 15 minutos antes. E logo depois, pouco tempo depois, o Ministério da Saúde decidiu interromper o monitoramento por meio do EpiCovid, sem qualquer justificativa técnica. Até porque, se formos discutir tecnicamente, esse estudo que foi publicado no Lancet Global Health poucos meses atrás, ele pegou os mais de 500 estudos sorológicos que existiam até essa data no mundo e avaliou a qualidade metodológica dos estudos. O EpiCovid brasileiro foi um dos 8 estudos que tirou nota máxima nos indicadores de qualidade. Todos os indicadores de qualidade, o EpiCovid tirou nota máxima, também diferente do que foi dito na terça-feira, se eu não me engano, para esta comissão de inquérito. Próximo slide, por favor. Em relação à vacinação, os senhores e senhoras senadores já conhecem essa informação, mas só para passar a visão epidemiológica, o Brasil é o 4º país em número absoluto de doses aplicadas. O senador acabou de dizer que as populações indígenas estão quase 100% vacinadas. Obrigado pela informação, senador. Mas o percentual da população brasileira com pelo menos uma dose, o Brasil é o 78º país que mais vacinou a sua população. E no percentual da população completamente imunizada, com as 2 doses, ou, no caso da vacina da Janssen, com uma dose só, o Brasil ocupa a 85ª colocação. Esta é a verdade dos números sobre vacinação. Próximo, por favor. Uma última análise que nós fizemos para esse depoimento. Em 1965, o Dr. Hill, para os senhores e senhoras senadores saberem, é o mesmo que, junto com o Dr. Doll, descobriu que fumar fazia mal para a saúde. Ele publicou um artigo sobre 9 critérios de causalidade, que para a epidemiologia é o seguinte: eu posso encontrar uma relação numa pesquisa e essa relação ser absolutamente por acaso. Ele elencou 9 critérios de causalidade para que uma doença, uma relação encontrada numa pesquisa seja ou por acaso ou uma relação verdadeira. E eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras senadores que absolutamente todos esses critérios de causalidade, todos, estão preenchidos no caso da relação entre a postura anti-ciência adotada no Brasil e a mortalidade por Covid-19. Eu só trouxe um slide para mostrar isso. Senhores e senhores senadores, pode passar, por favor?
São dois gráficos. No lado direito é o percentual, a mortalidade acumulada de Covid, de acordo com o percentual de votos no segundo turno da última eleição presidencial. Então, ali nós temos, bem no canto inferior do gráfico da direita, as cidades em que o presidente teve menos de 10% dos votos e até o outro limite, que são as cidades onde o presidente Bolsonaro foi mais votado. Essa é a curva de mortes por Covid no Brasil. Isso foi apresentado no Valor Econômico numa reportagem. No gráfico da esquerda, nós temos todas as outras mortes no Brasil. E notem, senhores e senhoras senadores, que não tem nenhuma relação, como não deveria ter, entre mortalidade, em geral, no país, e em quem que a cidade votou majoritariamente. Não tem nenhum motivo para ter uma relação entre essas duas variáveis, que é observado no gráfico da esquerda. No gráfico da direita, a gente observa uma relação extremamente linear entre o percentual de votos obtidos no segundo turno das últimas eleições presidenciais e, especificamente, a morte por Covid-19. Mas qual é a conclusão disso? A conclusão... O que é que está se querendo dizer com a população da cidade que votou para lá ou votou para cá, que tem mais ou menos Covid? Que é isso? É só pegar essas cidades aí que tem níveis de isolamento maior do que outras. Qual é a base científica para poder fazer uma afirmação dessa natureza? A não ser animar uma narrativa. Vossa Excelência acabou de dizer que o Brasil tem 12% das mortes a nível do mundo. Só um minuto. Não, senador Fernando Bezerra. Só um minuto. Permita, senador Fernando. O senador Renan Calheiros interrompeu. Ele é o relator. Ele é o relator designado pela maioria dos doutora membros dessa Jurema, comissão. ele está fazendo uma afirmação aqui. Eu só gostaria de saber, doutor Pedro, que o Brasil é responsável por 12% das mortes a nível do mundo. Eu só queria saber o seguinte. Ele vai explicar. É confiável os dados que a gente tem da China, da Índia e da Rússia em relação à morte de Covid? A imprensa internacional inteira, semana após semana, questiona esses dados de morte desses grandes países, porque são precários os controles de informação na Índia, na China e na Rússia. Então, eu acho que é preciso ter cautela na hora de fazer as afirmações. Eu acho que o estudo está muito bem feito, está muito bem conduzido, foi reconhecido com todo o rigor técnico. O que eu estou discordando é a narrativa que está tentando se construir aqui, a partir desses números. Perfeitamente, senhor senador. Então, na verdade, os dados mostram que, de acordo com o percentual de votos do atual presidente, aumenta a mortalidade por Covid-19. Cada pessoa pode fazer uma interpretação desse resultado. A única coisa que eu estou trazendo aqui é que esse resultado não se observa por acaso, porque quando a gente compara com as mortalidades em geral, não existe essa tendência. Essa tendência é específica para a Covid-19. Cada pessoa pode fazer a interpretação que achar mais adequada. Sobre a subnotificação de mortes em outros países, nós, epidemiologistas, trabalhamos com as fontes de dados que julgamos mais confiáveis. Se o senhor senador tem evidência de que a China, a Índia ou a Rússia... A imprensa internacional discute... É só 4 mil mortes, 5 mil mortes na China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É só 5 mil mortes. Alguma coisa está errada. Para que todos indaguem, façam perguntas. Ele está aqui para isso. Tá bom. Não, eu acho importante esclarecer isso, senadores, os dois senadores. Eu não posso usar os dados da China que eu acho que existem. Senhor presidente, eu tenho que usar os dados da China que a China disponibiliza oficialmente. É isto que foi feito. Se os senhores senadores têm dúvidas sobre os dados da China, fiquem à vontade para fazer os questionamentos. Mas eu não poderia pegar o dado da China e multiplicar por Y, porque eu resolvi achar que a China está subestimando as mortes. Eu uso os dados oficiais da China, da Índia, da Rússia, dos Estados Unidos, do Japão e do Brasil. Como é que se explica o baixo índice de óbito na África? Como é que os infectologistas, como é que vocês estão analisando isso? Presidente, sem interromper, o senador Fernando Bezerra, que é nosso querido amigo, com todo respeito, ele vai ter oportunidade de por 15 minutos, indagar o depoente. Por favor, vamos deixar que, em favor da melhor utilização do tempo inicial, ele possa concluir para nós começarmos as indagações. Exatamente. Perfeitamente, senhor relator. Devolvo a palavra e garanto a palavra ao doutor Pedro Alau.
E se Vossa Senhoria puder, inclusive, comentar o questionamento último do senador Fernando Bezerra? Não, em relação ao baixo percentual de mortes na África, tem vários estudos sobre isso. Tem um estudo que, inclusive, elenca 5 grandes fatores. Estrutura etária da população. O segundo fator é a população, em vários países da África, ela é mais dispersa no território. Então, tu tem menos densidade populacional. Mas, durante os 15 minutos, eu posso entrar em detalhes desse assunto com o senhor. Só faltam 2 slides, eu vou acabar e depois, nos 15 minutos, a gente pode voltar a esse tema. Obrigado pela pergunta, senhor senador. Próximo, por favor. E um último tema que acabou se tornando necessário para os epidemiologistas analisarem foi o impacto específico do atraso na compra das vacinas. Então, a doutora Jurema mostrou 120 mil mortes que poderiam ter sido evitadas só até março desse ano. Vamos lembrar que a maior parte das mortes no Brasil aconteceu depois disso. E não considerou, na análise da doutora Jurema, até porque não tinha essa informação à época, o atraso do Brasil na compra das vacinas. Nós fizemos uma análise que estimou que, especificamente, o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes. E logo depois, outros pesquisadores, usando um método, com toda a tranquilidade para dizer isso, inclusive mais robusto do que o nosso, porque eles analisaram os dados, não especificamente dessas vacinas, mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido caso tivéssemos adquiridos, e eles estimaram 145 mil mortes, especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal. Próximo slide, por favor. Então, as considerações finais, muito rapidamente. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada, mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial, e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Então, eu encerro com esse slide que mostra a bandeira brasileira, com 500 pontinhos representando cada uma das 500 mil vidas perdidas, e só os pontos em preto do gráfico da direita teriam sido perdidas, caso o Brasil estivesse, repito, na média mundial, não na situação dos melhores países do mundo no enfrentamento da pandemia. Muito obrigado, senhor senador e senhora senadora, desculpe por passar um pouco do tempo.